Cara, o bicho pegou feio na política e você precisa entender a gravidade disso agora. O presidente da Argentina, o Javier Milei, veio para o Brasil, colou na convenção do PL em São Paulo e ele simplesmente afrontou a nossa galera, a nossa soberania, ao desferir duras críticas para cima do Lula, além de atacar diretamente o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, usando, galera, termos pesadíssimos. Só que essa postura desrespeitosa acabou gerando uma reação em cadeia avassaladora nos bastidores do poder, onde as instituições brasileiras se uniram, galera, em defesa da ordem, enquanto Milei tentava inflamar a militância e pedia votos pro Flávio Bolsonaro. A equipe do próprio Flávio Bolsonaro cometeu um erro, pessoal. Fizeram um erro, uma cagada jurídica colossal que pode custar o mandato dele no TSE por causa, galera, de um vídeo modificado com inteligência artificial. E ainda, para piorar a situação de quem tentou desafiar as nossas regras, o Ministério da Fazenda do Brasil, ele não ficou calado e acabou resolvendo expor publicamente a fragilidade real da economia argentina. Galera, já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Galera, olha a resposta que o Milei recebeu logo em seguida, mostrando que o nosso Brasil exige respeito. O ministro da Fazenda em exercício, o Dário Duriga, perdeu completamente a paciência e ele criticou duramente a postura do presidente da Argentina em uma entrevista de rádio. Defendendo as nossas instituições, o Duriga, ele foi direto na ferida, jogando na cara do mundo que o risco país da Argentina é infinitamente mais alto que o do Brasil. A dívida pública deles está fora de controle e a inflação deles está lá, ó, nas alturas. O ministro brasileiro ainda fez questão de blindar a imagem do país, mostrando que enquanto o vizinho está enfrentando problemas, o Brasil está batendo recordes históricos com a menor taxa de desemprego dos últimos tempos. A inflação totalmente controlada e uma safra agrícola recorde que acaba enchendo os cofres do país. Essa invertida acabou rebatendo o discurso do Milei, mas o buraco na Argentina acaba envolvendo uma dívida com o FMI. Galera, a verdade que o Milei está tentando abafar com essas declarações barulhentas no Brasil é que a Argentina está completamente enforcada financeiramente. O governo dele acabou de contrair uma dívida inacreditável de 20 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, o que dá mais ou menos ali uns 118 bilhões de reais. Então, esse acordo de facilidades estendidas, com certeza, galera, vai amarrar o país pelos próximos 4 anos. Então, a situação é tão séria que a diretora-gerente do FMI teve que ir pessoalmente até a Argentina para tentar fazer ali uma vistoria pesada e dar um forte direcionamento sobre o rumo econômico liderado pelo presidente ultraliberal. O Milei, ele vende uma imagem de libertador, galera, mas na realidade, nua e crua, é que ele acabou transformando o país no maior devedor disparado do FMI. Para tentar acalmar a diretora do fundo, ele teve que levá-la para um lugar bem específico e estratégico no sul do país. Agora, para tentar provar que tem como pagar esses 20 bilhões de dólares, o Milei montou uma operação para levar a chefe do FMI diretamente para as reservas de petróleo de xisto e gás em Vaca Muerta, lá na província de Neuquén, a uns 1.200 quilômetros de Buenos Aires. Então, essa região é tratada como o último bote de salvação deles, sendo a segunda maior reserva de gás não convencional e a quarta maior de petróleo de xisto do planeta inteiro. Ele tentou fingir costume celebrando o que ele chamou de excelente relação e diálogo construtivo, dizendo que o programa econômico é um verdadeiro sucesso. Só que esse discurso oficial é uma cortina de fumaça violenta, porque enquanto eles estão visitando poços de petróleo, eles estão sorrindo para as fotos, o povo argentino está sofrendo as consequências brutais de uma austeridade extrema que acabou destruindo o comércio. Galera, a real é que a Argentina acabou virando uma economia de puros contrastes e sofrimento nos últimos 2 anos e meio de arroxo. O Milei, ele bateu no peito para dizer que controlou a inflação, que acabou caindo ali 3 dígitos para
33,5%, acumulados em 12 meses. Só que, galera, o preço que a população tá pagando por esse ajuste é simplesmente cruel demais. Ele promoveu cortes absurdos e violentos nos gastos públicos, o que acabou travando o país de um jeito sem precedentes. O crescimento econômico deles está praticamente morto, registrando uma alta pífia de apenas 0,2%, sem dinheiro público circulando e com os salários esmagados. O consumo interno acabou desabando completamente, deixando o comércio local em desespero total. Então, o FMI até está projetando ali uma melhora fantástica com crescimento de 3,5% para o ano que vem, mas o presente do país é simplesmente um cenário de terra arrasada que acabou estourando diretamente nos bancos locais. Agora, galera, o dado mais assustador e explosivo desse cenário econômico argentino veio do próprio Banco Central deles e acaba servindo de alerta para o mundo todo. A inadimplência das famílias com os bancos simplesmente triplicou no período de apenas um ano, atingindo marca ali alarmante de 12,8%. Então, esse é o nível de calote mais alto registrado na Argentina nos últimos 20 anos, mostrando que o povo não tem mais condições de pagar as contas básicas da sua própria sobrevivência. Então, o desespero, galera, é tão visível que pequenos partidos de esquerda já começaram, inclusive, a convocar manifestações pesadas de rua para tentar bater de frente com o governo federal. É claro, sentindo a pressão popular e o fracasso social aumentar, o Milei ele correu para tentar mudar as regras do jogo e detalhou um projeto de reforma urgente para tentar alterar a carta orgânica do próprio Banco Central deles, tentando, é claro, mudar o foco da instituição. Agora, nessa coluna que acabou escrevendo no jornal Clarim, o Milei ele deixou muito claro que quer mudar a missão fundamental do Banco Central argentino para que ela sirva exclusivamente para preservar o valor da moeda, ignorando totalmente, galera, o colapso social ao seu redor. Só que enquanto ele está tentando apagar o incêndio econômico na Argentina, a audácia dele, ao vir para o Brasil atacar as nossas instituições legítimas, acabou gerando uma crise diplomática sem precedentes. O governo brasileiro acabou agindo muito rápido e com a firmeza de quem não vai aceitar desrespeito à sua própria soberania. E ainda chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, o Júlio Bitelli, de volta para Brasília para consultas de emergência. Então, na linguagem da diplomacia internacional, esse ato de convocar o embaixador de volta sem data para retornar é uma das respostas mais duras e mais sérias de repúdio que um Estado soberano pode dar contra as provocações externas. Agora, o verdadeiro escândalo acabou acontecendo dentro da própria convenção do PL, onde o Milei estava fazendo o seu showzinho. A campanha do Flávio Bolsonaro, galera, acabou usando a estrutura do evento para exibir um vídeo, galera, um vídeo feito por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o presidiário. No vídeo manipulado, a voz e a imagem digitais do próprio Bolsonaro diziam que a sua prisão era injusta, arbitrária, baseada em algo que ele nunca cometeu e terminava, galera, pedindo votos explicitamente para o filho Flávio. O grande problema é que eles acharam que estavam sendo gênios da tecnologia, mas eles cometeram um erro fatal. A regra do Tribunal Superior Eleitoral é absolutamente clara, rígida e não dá margem para interpretação. É terminantemente proibido, galera, usar inteligência artificial para simular pessoas reais em propaganda eleitoral, mesmo que haja consentimento da pessoa. Galera, vamos ver o que está dizendo na lei do TSE de fevereiro de 2024 para você ver o tamanho do problema que o Flávio está enfrentando. O artigo 9º-C acaba proibindo o uso na propaganda eleitoral de qualquer conteúdo fabricado ou até mesmo manipulado para espalhar fatos notoriamente inverídicos ou até mesmo descontextualizados que possam desequilibrar a disputa ou até mesmo afetar a integridade do processo de votação. Então, o parágrafo 1º, ele vai além e ainda decreta que é expressamente proibido o uso, seja para prejudicar ou para favorecer qualquer candidatura de conteúdo sintético em áudio ou até mesmo vídeo gerado
digitalmente. Então a lei, ela cita textualmente o termo deepfake e deixa muito claro que a proibição se aplica mesmo se houver autorização prévia para criar, para substituir ou até mesmo para alterar a imagem ou a voz de uma pessoa viva ou falecida. Ou seja, galera, a defesa dele não pode usar a desculpa de que o pai acabou deixando, não poderia ter feito isso. Galera, e se você acha que isso vai dar apenas uma multinha boba, tá completamente enganado. Sabe por quê? Porque a punição descrita no parágrafo 2º da resolução é o fim da candidatura. O texto diz com todas as letras que o descumprimento dessa regra configura abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. Então, a consequência direta descrita na lei é a cassação imediata do registro ou do mandato do candidato beneficiado, além de perder o cargo ou a chance de concorrer. A lei também acaba exigindo a apuração das responsabilidades criminais nos termos do Código Eleitoral, sem prejuízos de outras punições judiciais cabíveis. Legalmente falando, galera, diante das provas escancaradas no telão do evento, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não teria outra alternativa a não ser caçar o Flávio Bolsonaro imediatamente. Só que a lista de irregularidades daquela convenção partidária do PL parecia não ter fim e acabou virando uma verdadeira afronta direta às leis brasileiras e, é claro, ao nosso processo democrático. Além do vídeo fake gerado por inteligência artificial que acabou violando a resolução eleitoral, o evento ainda contou com a interferência direta do governante estrangeiro em exercício, né? O próprio Javier Milei subiu no palco em solo brasileiro para pedir votos diretamente para o candidato Flávio Bolsonaro. Então a nossa legislação eleitoral acaba proibindo terminantemente qualquer tipo de interferência ou até mesmo de participação de líderes estrangeiros em campanhas políticas internas, justamente para tentar proteger a soberania nacional e impedir que forças de fora tentem manipular o voto do nosso cidadão. Então, eles violaram a soberania do país de duas formas gravíssimas. Então, a grande ironia dessa história toda, galera, é que o plano do Milei de vir ao Brasil para tentar desafiar as nossas instituições e posar de líder vitorioso acabou saindo totalmente pela culatra. Ele queria usar o palco de São Paulo para tentar desviar a atenção do colapso financeiro da Argentina, onde a inadimplência acabou batendo o recorde de 20 anos e o FMI tá controlando tudo. Só que o tiro acabou saindo pela culatra porque o próprio governo brasileiro agiu com a soberania necessária e usou os dados econômicos reais para desmascarar a gestão dele em rede nacional, rebatendo com firmeza os ataques injustificáveis do presidente vizinho. Então, para completar o desastre das forças externas, a presença dele no evento acabou jogando ainda mais holofote sobre a ilegalidade da chapa aliada, deixando, é claro, a situação do Flávio Bolsonaro exposta na justiça. Agora, galera, o grande mistério que tá deixando os bastidores de Brasília em pânico é saber se a lei vai realmente ser cumprida, doa quem doer. Teoricamente, as provas do uso de deepfake são incontestáveis e o texto do TSE tá mandando caçar sem choro. Só que o detalhe político que pode salvar a pele do filho do ex-presidente é a atual composição do Tribunal Superior Eleitoral. O comando do tribunal está nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques e também do André Mendonça, que estão ocupando respectivamente os cargos de presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral. Como os dois foram indicados ao STF diretamente pelo governo Jair Bolsonaro, é claro que existe ali uma tensão absurda no ar para ver se eles vão manter a postura técnica ou se eles vão de alguma forma encontrar ali uma brecha jurídica para tentar aliviar o lado dos aliados. Agora, a grande questão que fica no ar e que inclusive está dividindo os analistas políticos é: será que as autoridades vão ter coragem de relevar essas irregularidades escancaradas na cara de toda a sociedade brasileira? De um lado, você tem uma resolução novinha do TSE que foi feita especificamente para combater fraudes tecnológicas e para proteger as eleições contra o uso indevido de inteligência artificial. Agora, do outro lado, galera, você tem o peso político de uma das maiores legendas do país e a proximidade dos julgadores com a família do acusado. Então, o desfecho desse caso vai definir o futuro do uso de tecnologias nas campanhas eleitorais brasileiras e, é claro,
pode selar o destino político do Flávio Bolsonaro, servindo de exemplo ou até mesmo abrindo um precedente perigoso para as próximas eleições. E galera, o resumo é uma verdadeira lição de que o Brasil possui instituições sólidas e soberanas que não aceitam provocações de fora. O Milei tentou usar o nosso país como palanque para tentar esconder que vendeu o futuro da Argentina por 20 bilhões de dólares para o FMI. E o PL acabou ignorando a lei ao usar tecnologia proibida. E no fim das contas, galera, a nossa soberania foi defendida. A Argentina continua em crise, o Milei foi duramente rebatido pelo Ministério da Fazenda brasileiro, a diplomacia reagiu com a convocação firme do embaixador e o Flávio Bolsonaro tá nas mãos do rigor do TSE, correndo o risco real de ser caçado por abuso de poder. Então, o preço de querer desrespeitar as regras do nosso país acabou cobrando a conta muito mais rápido do que eles acabaram imaginando. E se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ative as notificações. Não se esqueça, galera, se você não hypou o vídeo, já hypa o vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Quero agradecer a participação ativa de vocês nos comentários. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. O que você acha? O Flávio, ele vai ser caçado, não vai ser caçado? Como que é? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui que eu leio todos os comentários. E não se esqueça, galera, se você ainda não é membro do canal, clica aqui, ó, aqui embaixo, facinho. Clica aí, seja membro. Quando você se torna membro, você mostra que você apoia o nosso canal, que você com certeza concorda com a nossa visão de defesa da soberania do país. E até o próximo vídeo.